Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos desta 36ª reunião da 5ª sessão ordinária. Leitura ou aprovação da ata da 32ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2007. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 33ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de junho de 2007. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada também por unanimidade. Leitura ou aprovação da ata da 34ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2007. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada também por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 28 de junho de 2007. Projeto de resolução legislativa. Autor, vereador Manuel Martins. Concede cidadania friburguense ao senhor Reinaldo de Oliveira Paulo. Concede cidadania friburguense ao senhor Hélio Francisco de Souza. Do vereador Carlos Balbi. Concede cidadania friburguense ao doutor Vinícius Cordeiro. Concede cidadania friburguense à senhora Maria do Carmo de Menezes Tinoco Gambini. Concede cidadania friburguense ao doutor Wagner Pinheiro Monteiro. Do vereador Marcelo Verli. Concede cidadania friburguense ao senhor Sérgio Tangari. Do vereador Mano Cosme. Concede diploma de cidadão friburguense ao senhor Rui Vasconcelos. Concede diploma de cidadão friburguense ao senhor Rogério Valente. Do vereador Alexandre Cruz, concede cidadania friburguense a Amauri Antônio Damianci. Concede cidadania friburguense a Margarida da Conceição Leão Ferreira. Do vereador Grimaldino Narciso, concede cidadania friburguense ao doutor José Odilon dos Santos Filho. Concede cidadania friburguense ao doutor Ivan de Moura Machado. Cidadania friburguense também ao senhor Alcindo Miguel Trancoso. Também ao senhor José Luiz da Paixão. Do vereador Mário Fuli. Cidadania friburguense à irmã Dionísia Pereira dos Santos. Também à senhora Luísa Maria das Graças. E também ao senhor José Cláudio Ribeiro Fontoura. Do vereador Roberto Vermelinge. Cidadania friburguense ao doutor Carlos Alberto Carneiro de Carvalho. Também ao doutor Gilson Cantarino Odaia, e também concede cidadania friburguense ao senhor José Castelar de Azevedo. Do vereador João Tuller, concede cidadania friburguense ao doutor Ângelo Neves. Do vereador Sérgio Xavier, concede cidadania friburguense à senhora Marisa de Paula Neves, ao senhor Sebastião Xavier de Souza, ao doutor Ebson de Oliveira Deslandes, ao doutor Raimundo Cano Gomes Filho. Da mesa diretora, concede comenda Barão de Nova Friburgo ao senhor José Carlos dos Santos. Concede comenda Barão de Nova Friburgo ao doutor Marcelo Braune. Projeto de leis do vereador Alexandre Cruz. Regulamenta a prestação de assistência religiosa nas unidades de saúde da rede pública municipal, da denominação de Emanuel Amédio de Bossan à servidão. Do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto Bélgica Nova Friburgo e da outras providências. Projeto dos vereadores Alexandre Cruz, Manuel Martins, João Tuller e Nama Nassif. Considera de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. Indicações do vereador Nama Nassif. Construção de uma guarita de ônibus no início da ladeira do campus universitário UERJ e IPRJ. Ampliação das galerias de águas pluviais, bem como a limpeza e desobstrução das mesmas na rua Augusto Spinelli e adjacências. Do vereador Grimaldino Narciso. Reparo dos buracos da rua Capitão Maia, localizada no loteamento dos Maias, em Conselheiro Paulino. Asfaltamento e muro da contenção da rua da Caixa d'Água, final da rua Capitão Maia,
localizada no loteamento dos Mais, em Conselheiro Paulino. Do vereador João Tuller, recuperação do calçamento e bueiros na rua Alexandre Bacchini, local onde foram retiradas as barreiras, Córrego Dantas. Do vereador Manuel Martins, asfaltamento da estrada de Florândia da Serra, asfaltamento da rua Texa, do loteamento Rosa Branca, Conselheiro Paulino. Voto de congratulações da mesa diretora com o casal Jonathan da Cunha Moura e Graziela Rimes Rotes pelo seu laço matrimonial, ocorrido no dia 23 de outubro. Do vereador Marcelo Verli, com a direção estadual do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, na pessoa de seu presidente, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, pela passagem do seu 19º aniversário de fundação, ocorrido no dia 25 de junho. Com a direção nacional do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, na pessoa de seu presidente, senador Tasso Gereissati, pela passagem do seu 19º aniversário de fundação, ocorrido no dia 25 de junho. Do vereador Alexandre Cruz, com a senhora Tereza Marques Osório e outros pela passagem de seus aniversários, com o casal Carlos Borges Freser e Lélia do Carmo Torres Freze, pelos 45 anos de casamento, comemorados no dia 21 de junho. Com o pastor Frederico Schlup e outros pela passagem de seus aniversários, do vereador Vano Cosme, do vereador Nama Nassif, com o senhor João Batista Folia e outros pela passagem de seus aniversários, com o bispo Dom Rafael, pela 17ª celebração de aniversário de ordenação episcopal, ocorrido nesta data. Do vereador Grimador Narciso, com a senhora Alcione Rotes de Oliveira e outros pela passagem de seus aniversários. Do vereador Manuel Martins, com o tenente da Polícia Militar Roberto Robadei Costa Júnior, comandante do 6º GBM e toda a sua equipe, pelos relevantes trabalhos prestados e realizados. Do vereador Mário Fuli, com a senhora Georgina Eckert Schwenk e outros, pela passagem de seus aniversários. Com o casal Juliana e Andrei, pelo enlace matrimonial ocorrido no dia 9 de junho. Requerimentos. Do vereador Nami Nassif, que seja lida e anexada em ata a reportagem Jornal A Voz da Serra, do dia 13 de junho, página 12, intitulada Deputado solicita projeto à Agência Nacional de Águas. Que seja lida e anexada em ata a reportagem Jornal A Voz da Serra, no dia 15 de junho, página 10, intitulada Estrago das chuvas ainda prejudicam a rotina de moradores da rua São Paulo. Que seja lida e anexada em ata a reportagem Jornal A Voz da Serra, no dia 26 de junho, página 5, intitulada Pizza o Pato com laranja regada ao molho promessa. Que seja lida e anexada em ata a nota do Jornal A Voz da Serra, do dia 28 de junho, página 8, coluna do máximo, intitulada Moda Íntima. Do vereador Manuel Martins, que seja lida e anexada em ata a reportagem Jornal A Voz da Serra, no dia 26 de junho, intitulada Serra vai gastar 650 mil com a nova galeria na Vila Nova. Do vereador Grama Narciso, que seja lida e anexada em ata a cópia da solicitação feita pelos nobres pares desta Casa Legislativa ao senhor governador Sérgio Cabral Filho, requerendo que na próxima data regulamentar de promoção da Birosa Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de 2007. O tenente-coronel da Polícia Militar, Sérgio Luiz Marrafa Ribeiro, RJ 06180, seja promovido ao posto de coronel, considerando os excelentes serviços prestados à população do município. Do vereador Mário Fuli, que seja lido e anexado em ata a reportagem do Jornal A Voz da Serra, no dia 13 de junho, edição 6.779, intitulada Campanha pelo Cristo Redentor chega ao interior. Do vereador Marcelo Verli, que seja lido e anexado em ata e-mail do sindicalista Luiz Salarini, datado de hoje. Que seja lido e anexado em ata a correspondência do Friburguense Atlético Clube, endereçada ao secretário estadual de Transporte, Lazer e Turismo, Eduardo Paes, através da qual obtivemos autorização do mesmo para a cessão de um placar eletrônico, hora em desativação do Maracanã, para implantação no estado Eduardo Guinle. Que seja lido também, que seja lido e anexado em ata a matéria veiculada no Jornal A Voz da Serra, no dia 27 de junho, página 10, intitulada UERJ, curso gratuito de engenharia de computação deve começar em 2008. Do vereador Alexandre Cruz, requerimento que seja lido e anexado em ata a reportagem Jornal A Voz da Serra, do dia 28 de junho, página 5, intitulada Muro causa reclamações de pedestre.
Comunicações da Caixa Econômica Federal, informando através do ofício 195/200/2007, SR Norte Fluminense, de 10 de junho, sobre o contrato de repasse 017-606-75/2005 Caixa, firmado segundo os termos do Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, que o Ministério das Cidades procedeu à alteração dos termos referentes à vigência do contrato, sendo programada para 10/12/2007, conforme pretendido pelo município, além do encaminhamento do extrato da alteração contratual à imprensa nacional para publicação no Diário Oficial da União, DOU, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em forma de liberação de recursos financeiros, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através do comunicado CM 0771-909/2007, referente à cota do 006, cuja ordem bancária foi emitida em 15/6/2007, no valor de R$ 261.364,29. Do Fundo Nacional de Saúde, FNS, informando a liberação de recursos financeiros da Fundação Municipal de Saúde, Nova Friburgo, referente ao pagamento do Programa de Saúde da Família, OB número 2007, 0B919022, de 20/6/2007, competência 05/2007, no valor de R$ 81 mil. Do zootecnista Selmo de Oliveira Santos, secretário municipal de Agricultura, agradecendo a realização da reunião específica do dia 21 de junho, indicado pelo vereador Manuel Martins, oportunidade em que for apresentado ao povo de Nova Friburgo, além da gigantesca produção agrícola e os programas implantados pela Secretaria e a forma como está conduzindo a estruturação agrária no município. Convites da Associação de Lideranças Femininas no Nova Friburgo, Anastácia, convidando para a abertura do projeto de capacitação Anastácia de mãos dadas com a prevenção, a ser realizado no dia 30 de junho, às 13 horas, na Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, Varginha. Do vereador Roberto Vermelhinho, convidando para o lançamento do livro Pierre Nicolas Chanel, O Herói da Guerre e Sua Marca no Brasil, que será realizado no dia 21 de julho, a partir das 20 horas, no Salão das Festas do MR Buffet Tropical, junto ao posto Irmão Tuller, em Conselheiro Paulino, extensivo aos excelentíssimos senhores vereadores e funcionários desta Casa Legislativa. Também do vereador Roberto Vermelhinho, convidando para a Sexta Vermelhinho Fest, que se realizará no dia 22 de julho, a partir das 11 horas, no Pesqueiro Portal do Vale, a 1 km do trevo de acesso à cidade de Duas Barras, extensivo aos senhores vereadores e funcionários desta Casa. Estarei o expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, após a leitura do expediente, em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto Vermelhinho. Queria solicitar ao vereador Manuel Martins que eu pudesse ser signatário com ele dos votos que ele faz com o tenente-coronel bombeiro Roberto Robadei, da Costa Júnior. Roberto Robadei é amigo de infância e eu gostaria de ser signatário, porque realmente o Roberto fez uma carreira aqui em Nova Friburgo e vem agora à frente do batalhão do Corpo Bombeiro de Nova Friburgo, fazendo um excelente trabalho no nosso município. Com o maior prazer, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Namnaci. Eu queria também dar dois destaques aqui nos votos de congratulações. Um é com o senhor João Batista Fuli, que é lá do Vale dos Pinheiros. Nós tivemos lá no aniversário dele, no aniversário familiar, um grande amigo meu, e um homem que merece votos de congratulações. E com o bispo Dom Rafael, que pela 16ª celebração do aniversário da ordenação episcopal, e inclusive está sendo celebrada hoje no seminário diocesano, aqui no Tinguili, uma missa em ação de graça celebrada por Dom Rafael. Infelizmente, não pude estar presente devido à sessão de hoje, mas eu fiz esse voto de congratulações e vou franquear alguns vereadores que queiram subscrever comigo esse voto de congratulações. E quero pedir também ao vereador Manuel Martins que eu possa subscrever também um voto de congratulações com o tenente-coronel Roberto Obadei, Costa Júnior. Com o maior prazer, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Alexandre Cruz. Primeiramente, eu gostaria de pedir ao ilustre vereador Namnassif que eu pudesse subscrever com ele a congratulação com Sua Excelência Dom Rafael, que acho que todos os vereadores foram convidados para a missa hoje no seminário às 19h30, mas devido à sessão não podemos estar lá. E gostaria também, senhor presidente, de pedir aqui alguns destaques. O primeiro, com o casal Carlos de Borges Freze e Lélia do Carmos Torres, que completaram, agora nessa semana que passou, 45 anos de casado. Venha ser meus tios, irmãos de minha mãe. A gente fica muito feliz de poder ver um exemplo de família, que é aquele casal. São frequentadores lá da paróquia
de Imaculada Conceição, na Reta de Conselheiro, desenvolve um belíssimo trabalho lá. E também, senhor presidente, eu gostaria aqui, verbalmente, não estar dentro dos votos de congratulação, mas queria fazer constar nos trabalhos desta noite, que amanhã, sexta-feira, dia 29, venha ser aniversário do meu pai, Pedro, e dia 30, depois da manhã, aniversário da minha mãe. Então, os dois estarão completando 60 anos de idade. São pessoas que fizeram que hoje eu seja o homem que sou, e eu tenho muito orgulho de tê-los, de vir de uma família simples, uma família humilde. Fico muito feliz de poder estar vivendo esse momento com meus pais, deles poderem estar chegando aos seus 60 anos de idade juntos, um fazendo num dia, um no outro, com toda a vitalidade, com saúde. E eu quero pedir a Deus que possa dar muita saúde a meu pai e a minha mãe, para que eles possam ver o que esse filho tem por fazer por essa cidade. E quero também, senhor presidente, agradecer o carinho que essa casa sempre teve com meus pais. É só isso, senhor presidente. Eu quero agradecer a oportunidade aos pares. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Vernet. Gostaria de fazer um registro a respeito do voto de congratulação que fiz com a direção estadual do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e também com a direção nacional, partido do qual eu me orgulho de fazer parte já há praticamente 2 anos. Tenho aprendido muito, tenho tido a oportunidade de participar de eventos sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre cidades preventivas. E o PSDB completou agora, no dia 25 de junho, 19 anos, um partido jovem, um partido dinâmico, que ao longo da década de 90 contribuiu para a estabilização econômica no nosso país, a criação de uma rede de proteção social através do programa Bolsa Alimentação, que vem sendo aprofundado e mais detalhado nos últimos anos. A modernização significativa do parque industrial no nosso país também teve uma parcela de contribuição muito grande dos governos do PSDB. Tivemos avanços significativos e ainda temos nas telecomunicações, fazendo com que a telefonia, tanto fixa quanto móvel, tem acesso facilitado a praticamente todas as pessoas hoje, que não acontecia antes. Tivemos também, a partir do trabalho realizado pelo governo do PSDB, a implantação de um novo modelo de administração pública baseada na responsabilidade fiscal, onde os governos precisam entender que não podem gastar mais do que arrecadam. Esse também é um legado deixado pelo PSDB. E tivemos também uma participação muito importante no aprofundamento e na estabilização do processo democrático no nosso país. Então, nas figuras aí de nomes importantes como Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, hoje Aécio Neves, governador de Minas Gerais, José Serra, governador de São Paulo, e o candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, além de muitos outros nomes, são pessoas que têm dedicado a sua vida para construir um projeto nacional de desenvolvimento. E, nesse sentido, eu gostaria de solicitar aos pares dessa casa que aprovem comigo esses votos de congratulações, tanto com a direção nacional, na pessoa de Sua Excelência, o senador Tasso Gereissati, quanto também a direção estadual do partido, na pessoa do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, de forma que nós tenhamos a condição de, através da Casa Legislativa de Nova Friburgo, contribuir também para que haja um entendimento de que Nova Friburgo está no mapa da política nacional e da política estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto Menezes. Gostaria de solicitar que fosse incluído no expediente dessa noite 2 votos de congratulações pela passagem dos seus aniversários. O primeiro do senhor Jairo Coelho de Araújo, aniversariou dia 22 de junho, foi agente regional da FEMA aqui em Nova Friburgo, hoje está no Rio fazendo uma pós-graduação em meio ambiente, e com o doutor Renato Leite Luterbach Monerá, que aniversariou na segunda-feira, dia 25, e também médico nessa cidade, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante no seu consultório, lá no São Lucas também, atendendo a população de Nova Friburgo. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Alexandre Cruz. Eu gostaria de retornar e pedir também um destaque, eu acabei me equivocando, com a senhora Tereza Marques Osório, que vem a ser esposa do falecido seu João. O seu João foi um dos garçons mais antigos de Nova Friburgo, o seu João Osório. Trabalhou muitos anos como garçom, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele, com seus 80 e poucos anos, ainda trabalhava de garçom. Então, eu gostaria muito de poder compartilhar este momento com a família da dona Tereza Osório e
dizer que ela realmente é um grande exemplo de vida para todos nós na Nova Friburgo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Marciano. Também tem uma indicação aqui do vereador, congratulações de requerimento do vereador Grande Narciso, me desculpe eu ter adiantado, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros. Eu fiz a leitura como Polícia Militar. Desculpa, o ilustre vereador e o coronel lá, Tenente Marraf. E dizer também que o ilustre vereador Nami Nassi fez uma indicação aí de voto de congratulações com o João Batista Fuli. Tinha estado com indicação também, com congratulações, Vossa Excelência tinha estado na frente. Eu perguntava se eu poderia assinar. Com certeza, vereador. Esse voto de congratulações. Posso escrever comigo? Dizer também que eu entrei com indicação, com congratulações com a senhora Georgina Eckschweng. Ela é moradora lá do Amparo, fez 90 anos, e ela é esposa do falecido Zonael Schweng. Em 1982, nesta casa, que na época foi lançada a minha candidatura, na época antiga, do PDS, na época que se reuniram, que iriam fazer vereador no distrito, se reuniram, e foi na casa dela que a minha candidatura foi lançada. Então, a dona Georgina está com 90 anos e desejo para ela muita saúde também. Obrigado, senhor presidente. João. Senhores vereadores, portanto, solicitação do vereador Roberto Vermelins, que seja incluído também na nossa ata, nossa pauta, voto de congratulações com o senhor Jairo Coelho de Araújo, pelo seu aniversário, dia 22/6, o senhor Renato Leite Luterbac Munerá, pelo seu aniversário, no dia 25/6. Os vereadores que concordam com a inclusão na pauta permaneçam como estão. Aprovado. Também solicitação do vereador Alexandre Cruz, a inclusão também na nossa pauta, votos de congratulações com Pedro da Cruz, pelo seu aniversário no dia 29/6, e Maria de Lourdes, sua mãe, também pelo seu aniversário, dia 30/6. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a inclusão. Portanto, e após a discussão, os destaques, senhores vereadores, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Requerimentos do vereador Nami Nassif, que seja lida anexada em ata a reportagem jornal A Voz da Serra, dia 13 de junho, página 12, intitulada Deputado solicita projeto Agência Nacional de Águas. Em discussão. Senhor presidente, Pois não, eu vereador. fiz essa leitura porque o deputado Onei Botelho, ele foi presidente da comissão da CPI, que apura as chuvas no interior. E ele detectou que alguns problemas estão sendo trazendo alguns transtornos no Nova Friburgo. Quais os problemas que a enchente ali no Prado, no Ouro Preto? Então, ele esteve com o presidente da Agência Nacional de Águas, o senhor José Machado, e lá ele pediu verbas que pudesse estender a canalização do rio, desde o centro da cidade até Conselheiro Paulino. Então, eu acho também que, apesar do deputado Linei estar fazendo esse esforço junto à Agência Nacional de Águas, deveria o governo municipal também, as outras frentes políticas, ajudá-lo a trazer esse recurso. E dou parabéns a ele, então pedi que fizesse a leitura dessa matéria aqui, que eu acho que vai ser muito importante se conseguirmos realizarmos essa obra ali em Conselheiro Paulino. Que nós sabemos que quando a chuva, por Conselheiro Paulino ser mais baixo, inunda todo o Ouro Preto ali, o Prado, fica tudo inundado. Então, essa seria uma grande solução. Então, isso que eu peço ao vereador, deixe ser feita a leitura. Vereador, após a discussão, em votação, requerimento do vereador Nami Nassif. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura. Deputado solicita projeto à Agência Nacional de Águas. Onei Botelho participou de reunião com o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, José Machado, no último dia 1º, em Brasília, onde entregou em mãos um ofício solicitando a elaboração de um projeto direcionado à continuação de muragem e canalização de 12 quilômetros do Rio Bengalas, do centro da cidade ao distrito de Conselheiro Paulino, pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul, em Nova Friburgo. A razão desta solicitação é a preocupação com a atual situação do Rio Bengalas em Nova Friburgo, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas do início do ano e que há muito tempo vem sofrendo com as enchentes, afirmou o Ney, que é relator da CPI das enchentes na Alerj. Requerimento ainda do vereador Nami Nassif, que seja lida anexada em ata a reportagem jornal A Voz da Serra, dia 15 de junho, página 10, intitulada Estragos das chuvas ainda prejudicam a rotina dos moradores da rua São Paulo. Em discussão. Senhor presidente, eu pedi que fizesse a leitura dessa matéria, porque a gente tem falado reiteradamente nesta casa aqui
que os estragos das chuvas de janeiro, o governo municipal nada tem feito para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inclusive, nem as barreiras têm sido retiradas desde que aconteceu as chuvas. E quando a gente fala aqui, me parece que a gente está falando uma mentira, porque a bancada governista vem logo jogando 7 pés na gente. A gente fala, as coisas parecem que é uma mentira nossa. Então, eu fiz questão que fizesse aqui essa leitura, que me parece que é mostrar aos vereadores da bancada do governo, o vereador Manuel Martins, que ficou indignado comigo, quando eu falei ali do Rui Sanglar, mostrar que realmente que a população que está vendo é isso, vereadores. E que a bancada do governo vá ao governo e exija do governo municipal que comece a trabalhar para o Nova Friburgo. O descaso é muito grande. É só isso, senhor presidente. Vereador, você me concede uma parte? Conselho, vereador. O meu nome foi citado só para discordar, vereador, do Rui Sanglar, que realmente a creche não foi demolida, a creche continua lá. Tá bom, vereador. O que aconteceu foi um problema de barreira. Vereador, eu não vou ficar discutindo Vossa Excelência. Os órgãos de Vossa Excelência são os órgãos do governo. E a mentira tem pé na curva, vereador. A realidade é outra. A realidade é outra, vereador. Fica feio, Vossa Excelência, ficar tentando mostrar uma realidade que não existe no Rui Sanglar. A respeito, vereador, da tirada de barreira do nosso município, o 3º distrito deu exemplo. Pode ir lá no 3º distrito, que eu acho que não tem sequer uma barreira atrapalhando. Vereador, lógico, vereador, pagaram R$185 mil de aluguel de máquina para tirar as barreiras. Inclusive, teve o Estado agora de dar mais 400 horas de máquina para o município. Também com um gasto tão grande desse, deveria pelo menos ter reconstruído a ponte do bar de Vossa Excelência, de Salinas, lá que está caída, a ponte não foi reconstruída. Eu queria ver Vossa Excelência subir nesta tribuna e cobrar ao município aquela ponte que não foi feita ainda. Porque está abandonada há 6 meses, os produtores rurais estão precisando escoar sua produção, e eu não vejo Vossa Excelência subir esta tribuna e defender aquela população, só defender o governo. Vereador, você me concede uma parte? Você também, vereador. Eu fico perplexo com as coisas que acontecem nessa casa. Há pouco tempo nós tivemos uma sessão específica aqui, tem um cidadão aí, um suplente de vereador, que quer ser vereador, que vem para cá com ideia de querer tirar a oportunidade da prefeitura comprar um maquinário, já que a prefeitura não tem maquinário desde 95, naquele governo que nós participamos, eu e o senhor. Então, eu fico muito triste. Governo, não é isso, o governo do doutor Heraldo Bendimel, nós participamos. Mas as pessoas sabem que o governo de 95, não esclarece, vereador. Você vai fazer participar desse governo, então, não participa desse governo, não, vereador. Todos sabem que o governo de 95, pelo menos quem conhece a história política de Friburgo, sabe que o governo de 95 foi o governo do Heraldo Bendimel. Então, eu fico preocupado, vereador, que a gente vê, o sujeito vem para cá, aí dita lá, como se ele fosse, sei lá o quê, dizendo que tinha normas, metas para ser cumpridas, e numa dessas metas que tirassem a compra, vereador Cigano, do maquinário. Quer dizer, vereador, a gente vive... qual é o nome da pessoa, vereador? Eu não vou falar o nome da pessoa. Tem que falar, vereador. Bem, quem está com a palavra, o senhor me concedeu a parte. Não, eu posso concluir? Não, eu não posso concluir, então, mas dá o nome das pessoas, eu falo o nome. Eu fico preocupado que a gente vai... Desde quando eu me conheço como gente, que eu acompanho aqui essa legislatura, eu vejo a pessoa reclamando de rua, de maquinário, e a gente sabe, eu tive 6 anos como secretário, sei a dificuldade que é não ter maquinário, eu entendo agora o que o filho do vereador Manel esteja passando e o ilustre secretário de Serviço Público atual, o Celso, porque não tem maquinário, tem que se fazer milagre. E quando você tem a oportunidade de comprar, como saiu agora o edital, na semana passada, para se comprar, vocês ficam falando, vocês não esperam acontecer? Vereador, aqui, veja bem. Vossa Excelência realmente tem que ser vereador, governo, para casar a palavra. Vossa Excelência ver o que vai vereador, fazer. Um governo que paga R$185 mil de aluguel de máquina, um governo que paga R$6 milhões de aluguel de vans, eu acho que o governo não está querendo adquirir nada, não. Eu acho que com esse dinheiro teria adquirido uma frota nova, um maquinário novo, uma estrutura muito boa. O senhor viu? Entendeu, vereador? Mas depois de 3 anos, quanto foram gastos de dinheiro de aluguel, vereador? Quanto gasto de aluguel, vereador? Democrático, o prefeito vai pegar uma estrutura vereador, mas primeiro jogar dinheiro pelos ralos. Vereador, está caçando a palavra, vereador. Roberto, que foi o subsecretário, que nós passamos sem maquinário. Agora você vê o novo governo, a prefeita está dando de mão beijada aí, maquinário, caminhão, tudo novo. Segurar minha palavra, senhor presidente. Então, ó... Então, seus vereadores, eu acho que isso eu estou mostrando aqui, que o vereador fosse feita a leitura, que nós gastamos milhões de reais em aluguel de máquina e hoje a cidade está totalmente abandonada. Então, por isso que eu fiz questão que fizesse essa leitura. Concedo a parte do vereador Roberto Vermelins. Eu só queria, nessa matéria, dizer o seguinte, que levou-se 7 anos para comprar alguma coisa. Aliás, ainda nem comprou, não chegou. Realmente a cidade está precisando, com urgência, que se faça a compra de pelo menos um caminhãozinho. Porque a gente tem notícia aí que o governo está há 8 anos, 7 anos, né, que está aí no poder, fora os anos
anteriores e a gente não tem. Todos os equipamentos, eu tenho foto lá no meu gabinete da oficina da prefeitura, só tem sucata. O município de Nova Friburgo, em termos de equipamento, sucateou. Esse governo é um governo que vai deixar muito pouca coisa a nível de máquina. Nós compramos aí, nesse tempo, 2 máquinas, e não foi por falta de apoio da Câmara dos Vereadores, não. Porque, desde o primeiro dia do meu mandato, que eu venho falando que é necessário comprar equipamentos, comprar máquina, comprar caminhão, para que a Prefeitura de Nova Friburgo possa dar alguma assistência. E a gente fica até feliz que tem alguma notícia, mas realmente o caos que está em Nova Friburgo hoje, com relação às barreiras, ao abandono dos bairros, é falta de estrutura, falta de equipamento, e a gente fica feliz que tem pelo menos uma notícia boa aí que vai ser comprado, mas que não justifica nenhuma ação, não justifica a outra. O caos hoje é por falta de equipamento. E o caos, também o dinheiro já foi gasto com aluguel de equipamento, equipar toda uma prefeitura. Eu lamento muito o vereador Alexandre Cruz, ele não dá nome às pessoas. Eu acho que o vereador tem que ter coragem de falar nome às pessoas, não dá nome aos bois. Então, vereador, você consegue se Vossa Excelência der o nome às pessoas, para falar o nome. Vossa Excelência me concede uma parte. Essa casa é democrática. Eu acho que Vossa Excelência tem imunidade, tem que ter coragem. Vossa Excelência me concede. Vai dar o nome a pessoas, parte, Vossa Excelência é legislada da tua forma, eu não tenho que ser igual ao senhor. Não, tem que falar, velho. Tem que ser mais sensato. Tem que ser sensato em nome das pessoas, Vossa Excelência é legislada da tua forma, coloca em votação, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão do requerimento, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito o vereador Mário César Fulico que faça a leitura. Estragos das chuvas ainda prejudicam a rotina de moradores da rua São Paulo. Quase 6 meses após as chuvas que castigaram Nova Friburgo, moradores da rua de São Paulo ainda enfrentam dificuldades em seu dia a dia. O principal problema refere-se às condições de tráfego na parte alta da rua, que está em meia pista. Desde dezembro, um trecho da rua foi interditado, prejudicando a nossa rotina, reclama a moradora, que preferiu não se identificar. O problema foi provocado pela queda de um barranco em um terreno particular que pode comprometer a via. Para evitar afundamento da pista, a Prefeitura jogou asfalto naquele trecho para elevá-la e impedir o tráfego, e explica a moradora. Segundo ela, a solução improvisada foi feita em dezembro, e desde então o trecho está em mão única. Além de dificultar o tráfego dos veículos de passeio, a interdição alterou o trajeto dos ônibus que faz a linha Alto de Olaria Centro, via Rua São Paulo. Há 6 meses, os coletivos não descem mais a rua, atrapalhando a rotina dos moradores. A redação da Voz da Serra tem recebido várias reclamações sobre o problema, que é parte de eleitores que dependem do serviço de transporte coletivo. Junto a isso, o aumento do risco de acidentes por conta da interdição improvisada. Segundo informações da assessoria da comunicação social da Prefeitura, a Secretaria Especial de Olaria fez o trabalho de sua competência, isolando a Rua São Paulo em um cordão asfáltico, tornando-a uma única. Com isso, os ônibus estão subindo pela Rua São Paulo, manobrando a Rua Goiás e descendo pela Rua Maranhão. Ainda de acordo com a assessoria, a liberação devida depende da construção de um muro de contenção no terreno, que desmoronou parcialmente. Como é área particular, cabe ao dono providenciar o serviço. A assessoria ressalta que o processo de notificação do proprietário está tramitando na Secretaria do Meio Ambiente. Requerimento ainda do vereador Nami Nassif. Seja lido e anexado em ata, reportagem jornal Voz da Serra, dia 26 de junho, página 5, intitulada Pizza ou Pato com Laranja, regado ao molho promessa. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez, agora nós acabamos de fazer a leitura de uma matéria onde se demonstra que o descaso do Poder Executivo, desde que ocorreu as chuvas no nosso município, não houve retirada de barreiras, as ruas que desabaram não foram reconstruídas. Então, eu estou trazendo aqui também que seja feita a leitura, a voz dos leitores online do jornal A Voz da Serra, para dar um parâmetro a esta casa aqui, para a gente ver que realmente o descaso é muito grande. Primeiro, é uma matéria jornalística, está ali. E segundo, agora, é um cidadão que pega o jornal, escreve para o jornal e a sua revolta em ver uma administração tão inerte como esta aí. Então, eu quis mostrar isso aqui aos vereadores, que talvez os nossos olhos, ou os olhos da realidade, a gente não tem que saber a realidade. Não adianta querer os vereadores da bancada governista tapar o sal com a peneira, porque a realidade aí fora é outra. A população está cobrando o Poder Executivo. Eu tenho visto muitos vereadores desta casa chegar aqui e dizerem que o
governo trabalhando a 1000 por hora, que está tudo resolvido. Estão se construindo casas populares, os estragos das chuvas foram reconstruídos, e é uma mentira, é uma inverdade. E quem mente não merece ter razão. E está aqui, isso aqui é a voz dos leitores, eu peço à população que traga aqui a voz da população de um cidadão friburguense a sua revolta. Então, vou pedir ao senhor presidente, aos vereadores, que deixe ser feita a leitura, que talvez essas matérias vão fazer com que a bancada governista vá até o executivo e cobre eles uma ação enérgica na cidade, que comece a administrar Friburgo, que Friburgo está parado. O que se faz é o empreguismo, e nada de empreendedor. Eu sou o senhor presidente, senhores vereadores, vou pedir que deixe ser feita a leitura. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Mário César Folia que faça a leitura. Pizza ao pato com laranja regada ao molho promessa. Já se passaram alguns meses que as chuvas castigaram Friburgo e, sem surpresa nenhuma, podemos constatar que nada foi feito em função dos desabrigados. Nem aconteceu uma revitalização da infraestrutura dos locais críticos que atormentam todos nós e destroem vidas. Muitos dizem que as coisas estão indo bem, que o rio está dragado, que estão condenando casas em áreas perigosas, que em breve acontecerão construções de moradias populares para os desabrigados e por aí vão recheando o pato com a farofa. O descaso de algumas autoridades é nítido, vão cozinhando a questão em banho-maria, devagar, sem pressa, até chegar às chuvas de verão, quando talvez o molho já esteja pronto para regar o pato. Nesta hora ninguém vai querer pagar o pato. O problema da inundação de Friburgo é muito antigo e o que não dá para entender é que há vários governantes que passaram por aqui jamais solucionaram a questão. E pelo jeito que estão fazendo a massa da pizza, vai render muito ainda. O fato é que não adianta maquiar as praças, pintar meio fio ou podar árvores, e em alguns momentos limpar a beira do rio. É necessária seriedade e respeito com a vida das pessoas, que de verdade engrandece e projeta o nome da cidade. Acredito que a população já está bem consciente de seus deveres em relação à preservação da natureza, pois conhece bem o sofrimento que passa com as chuvas. O problema é a realização dos seus direitos, que parece ter queimado em frigideira com óleo quente. É tudo muito bonito e esperançoso quando vemos outras autoridades se preocupando com a cidade e com o povo, indo a órgãos competentes, pedindo ajuda para Friburgo, entregando estatísticas, projetos, viabilizações. Só que isso não convence e não empreende. É preciso buscar soluções aqui e não lá fora, porque quem se importa com os nossos problemas somos nós mesmos. Lógico que precisamos da ajuda estadual ou federal, porém, a resposta maior é empreendimentos sérios devem ser encontrados aqui. Até agora não se levantou um tijolo para os desabrigados. O tempo está andando, o verão vai chegar, a chuva vai descer e nós vamos mais uma vez sofrer. Enquanto esperamos, podemos pedir algo para comer. Pato com laranja ao molho, promessa ou com, quem sabe, pizza, que estamos mais acostumados a saborear no fim. Caetano Nicolau Daniel, professor Nova Friburgo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Alexandre Cruz. Tem uma música que diz assim... Senhor presidente, não pode comentar o assunto depois de vir da leitura. Não, eu vou dar uma resposta ao senhor. Posso Não tem resposta, vereador. Que falasse então, antes no momento Senhores oportuno. vereadores, Então, na outra matéria, eu respondo o senhor. Com certeza, senhores senhor. vereadores. Requerimento. Pedi para servir um chazinho de camomila. Requerimentos do vereador Nami Nassif. Seja lida e anexada em ata a nota do jornal A Voz da Serra, no dia 28 de junho, página 8, coluna máxima intitulada Moda Íntima. Em discussão. Senhor presidente, eu peguei o jornal esta semana e li que a do lote está para vir para a região. E, por nossa surpresa, ela está indo para Bom Jardim, por causa de incentivo fiscal. Vamos deixar de gerar 500 empregos. Quer dizer, eu pedi que fizesse essa leitura para chamar a atenção desse governo que está aí, que ele passe a fazer a geração de emprego, que traga incentivos fiscais para o nosso município, para que a gente faça atrair empresas. A gente vê que o município de Bom Jardim hoje é um município bem menor, menores condições, e hoje já estão sendo instaladas 5 indústrias em Bom Jardim, com investimentos milionários. Friburgo hoje está andando na contramão da direção. As empresas estão indo embora por falta de incentivo fiscal. É um absurdo. Perdemos a do Loren, deixar de se construir um galpão em Nova Friburgo, uma indústria em Nova Friburgo, que poderá gerar 500 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então, vereador Nami, me concede uma parte? concedo, sim, senhor. Vereador Nami, eu parabenizo Vossa Excelência trazer esse assunto, porque
é um dos assuntos que eu gostaria de abordar na noite de hoje, porque, na verdade, nós temos vivido ao longo das últimas décadas no nosso município um esvaziamento econômico muito grande. E havia uma expectativa, a partir da entrada do novo governo no ano de 2001, de que houvesse uma reversão desse processo, criando-se políticas públicas de incentivos fiscais, de definição de espaços públicos que pudessem servir para atrair novas indústrias e uma série de projetos que realmente contribuíssem para a melhoria econômica do nosso município. O que nós estamos vendo nos últimos tempos? Cada vez mais esvaziamento econômico, o aguçamento do desemprego, a diminuição da massa salarial, o empobrecimento da população e Bom Jardim, nada contra Bom Jardim, tenho falado sempre isso, é um município importante da nossa região, tem o mérito de ter uma prefeitura que se articula politicamente, que não se isola, que procura fazer um trabalho realmente de atração de novos empreendimentos, mas a realidade é que com essa questão da Dulorem, que se apresenta agora, que realmente poderia gerar no nosso município 500 empregos diretos, fora algumas outras centenas de empregos indiretos, que poderia movimentar uma série de outras empresas no mesmo segmento. E, obviamente, quando uma empresa do porte e da marca da Dulorem se instala no município, é natural que outras indústrias de importância também venham a reboque. Quando ela decide se instalar, e parece realmente que por falta de incentivo e de iniciativa do poder público local de Nova Friburgo, ela tende a se instalar em Bom Jardim, eu diria que o placar passa a ser Bom Jardim 9, Nova Friburgo 0. Porque, na verdade, não são 5 indústrias que já se instalaram, são 8, né, algumas já se instalaram no total de 8, e agora com a Dulorem 9, ou seja, Bom Jardim 9, Nova Friburgo 0. É lamentável, porque se existe um investimento público, uma ação pública absolutamente fundamental para que a dignidade retorne para a população de Nova Friburgo, é exatamente a questão do emprego. E não adianta só qualificar e formar. Nós precisamos atrair novas indústrias, novos empreendimentos, tanto de setores tradicionais, como esse, por exemplo, do setor têxtil, como também empresas de setores mais avançados tecnologicamente. Então fica aqui um alerta, Bom Jardim 9, Nova Friburgo 0, lamentavelmente, pelo menos no que se refere à atração de novos empreendimentos. 10 é Bom Jardim, Friburgo 0. Bom Jardim e Cordeiro agora firmaram um consórcio, estão instalando uma hidrelétrica naquela região para levar o desenvolvimento. E Friburgo nada acontece. Concedo a parte do vereador Roberto Vermelhinho. Vereador Nami, o vereador Marcelo já abordou bem a matéria, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: a Dulorem, ela tem um incentivo fiscal para Bom Jardim de 2% de ICMS, mas é o mesmo para Nova Friburgo. Ela está se instalando em Bom Jardim por falta de ação e falta de vontade política da senhora prefeita. Não há no município de Nova Friburgo nenhuma ação direta para buscar investimentos. A Dulorem podia estar se instalando em Nova Friburgo porque, a nível de incentivo fiscal, nós concorremos de igualdade com Bom Jardim. Também aquelas indústrias plásticas que se instalaram em Bom Jardim poderiam ter sido instaladas em Nova Friburgo se nós tivéssemos, na chefia do nosso poder executivo, um prefeito ou uma prefeita com vontade de fazer o município crescer. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo que o nosso município está empobrecendo, que o nosso município está cada vez mais se fechando dentro de uma condição de pobreza, de miséria, de abandono. Essa é a condição que nós estamos vendo. E nós poderíamos estar atraindo investimentos e não estamos. Nós brigamos muito para conseguir comprar o terreno para o condomínio industrial. Falta uma lei que dê incentivo fiscal para o nosso condomínio, para que ele deixe de pagar tributos, porque estão cobrando da Codim R$146 mil esse ano de IPTU num terreno que foi comprado para trazer desenvolvimento para Nova Friburgo. Fiz emenda ao orçamento, fiz emenda no plano diretor para dar esse incentivo ao condomínio industrial do Estado. Foi rejeitado. A bancada do governo negou essa possibilidade. Está arriscado, nós perdemos nosso condomínio industrial, que é a possibilidade que nós temos de atrair empresas, porque são terrenos que serão vendidos a preços subsidiados. Vamos estar ali tendo a possibilidade de atrair 20, 30 empresas para Nova Friburgo. Essa é a nossa grande chance da redenção de Nova Friburgo.
Friburgo se fez com os alemães em 1920, 1921, e precisa, de novo, se refazer com os investimentos dos friburguenses e também com a atração de investimentos de fora. Mas isso precisa ter vontade política, precisa fazer como o prefeito Afonso de Bom Jardim. Nós temos inveja do prefeito Afonso, porque o prefeito Afonso vai a São Paulo, vai ao Rio de Janeiro, vai aonde tiver o investidor para buscar para o seu município. E o município de Bom Jardim tem um fato novo. Ele agora se agregou com a região serrana. Por quê? Porque cresceu e se desenvolveu. O município de Bom Jardim vai ter dobrado a sua arrecadação a partir de 2008. Vai ser um município que deixa de ser um município pobre para ser um município médio no estado do Rio de Janeiro. E já foi, pelo novo mapa do Instituto CID, né, do estado, já passa a ser um município que está se integrando à região serrana pela sua valorização. E nós, está arriscado, nós caímos aí para a Baixada Fluminense, aí, porque nós estamos nos igualando à Baixada Fluminense em termos de qualidade de vida, em termos de investimentos, nessa ordem. Então, nós precisamos chamar a atenção e chamar a atenção de quem tem a competência para fazer isso. No regime democrático, no regime presidencialista, cabe exclusivamente ao prefeito buscar esses investimentos. E cabe a nós, os vereadores, darmos o suporte, que nunca foi negado à senhora prefeita. Nós sempre votamos aqui nos projetos que vieram para essa casa, que tinham caráter de dar sustentabilidade, dar apoio e dar estrutura para o crescimento do nosso município. Essa Câmara sempre votou por unanimidade. Vereador Nami, me concede uma parte? Concede sim, vereador. O vereador Roberto Vermelhinge fala a respeito da CODIM, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que é uma empresa estatal, uma empresa voltada a estimular o desenvolvimento econômico. Se nós entendemos que há necessidade de uma parceria entre as diversas esferas governamentais, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, é um absurdo o município cobrar de uma CODIM qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de taxa. Até porque o papel da CODIM não é gerar lucro, mas sim incentivar o desenvolvimento, incentivar o incremento econômico. Vossa Excelência comenta, e acho que essa casa realmente tem se pautado dessa forma, se houver a necessidade de encaminhamento de um projeto por parte do Executivo para a cessão de um espaço público, para que nós possamos manter em Nova Friburgo a Dolore, eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Se nós tivermos aqui a necessidade de algum tipo de ajuste na legislação tributária para oferecer uma condição melhor em termos de incentivos fiscais, eu tenho certeza que essa casa também vai aprovar por unanimidade. E nós sabemos que, a exemplo das empresas, as cidades hoje também competem entre si pela atração de novos investimentos. É o que a gente chama, e a gente ouve falar em guerra fiscal a nível nacional. Estados disputando entre si os investimentos, cidades disputando entre si os investimentos. Então, Nova Friburgo precisa, sim, sair, os seus representantes saírem dos seus bancos, saírem das suas cadeiras e participarem de seminários no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais, no Nordeste, no Norte, buscando investimentos para Nova Friburgo. Porque se não fizermos dessa forma, realmente o que está acontecendo? Dado concreto, prático, objetivo. O ICMS do nosso município, que tinha uma participação no Estado de 2% há 10 anos atrás, hoje é de 0,8%. Tivemos uma redução de 60% na participação no ICMS estadual. Significa o quê? Que a cidade está empobrecendo. E é lamentável, porque uma oportunidade como essa, e os executivos da Dolore queriam e ainda querem instalar a Dolore em Nova Friburgo, mas por falta de uma atuação, de uma iniciativa por parte do Poder Executivo, nós corremos o risco de estar perdendo de 9-0 para o município de Bom Jardim. Eu trago essa matéria entristecida aqui para essa casa aqui. A gente vê que há um tempo atrás um ex-prefeito se dizia que nós perdemos a Títia de Nova Friburgo, a Esquincariol, por uma má administração. E o pior, que eu fico mais lamento mais ainda, porque essa administração que está aí, nós estamos perdendo muito mais que uma Títia, que uma Esquincariol. Vereador Nome, você me permite a parte? Então, eu tento encerrar, vereador. Então, o desemprego hoje é causa também do Poder Executivo um grande responsável. Eu lamento em ter hoje um governo como esse está aí em Nova Friburgo e peço aos vereadores que vá ao Executivo. Não adianta, vereadores, ficar triste, não. Tem que o Poder Executivo e cobrar lá. Tem que ficar triste, nós perdemos 500 empregos.
Feliz perdemos o André Leste, o Vossa Excelência está feliz, que o governo do Vossa Excelência está feliz de perder o André. Eu fico muito triste de saber que o André está indo embora. Mas como Vossa Excelência está defendendo esse governo, acho que a bancada governista tinha que erguer e ir ao município, o chefe do Poder Executivo, e pedir a ele que passe a administrar Friburgo, que não deixe essas coisas acontecerem, que está ficando muito feio E concede a pequena a parte, nossa vereador. cidade e muito triste. Só isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço que seja votado favorável ao requerimento. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador Mário César Folia que faça a leitura. Moda íntima. A do Loren quer fincar um pé na região. A empresona de moda íntima negocia com 2 prefeituras a instalação de uma indústria que poderá gerar imediatamente cerca de 500 empregos diretos. No momento, Bom Jardim tem a preferência, já que oferece incentivos fiscais à do Loren. A conferir. Requerimento, vereador Manuel Martins, que seja lida anexada em ata a reportagem do jornal A Voz da Serra, dia 26 de junho, intitulada Serra vai gastar 650 mil com nova galeria na Vila Nova. Em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? É que eu fiquei assim, bastante feliz com a nota que eu vi no jornal A Voz da Serra, quando eu vi é uma quantia pequena, mas segundo os técnicos da Serra, é suficiente para refazer aquela galeria. E a população da Vila Nova e toda a população de Friburgo sofreu muito realmente na época com aquela galeria que obstruiu ali com as chuvas. Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer, que seja lida e anexada em ata, porque eu acho que isso aqui vai ser uma obra de muita importância para aquela população da Vila Vereador Nova. Manel, você me concede uma pequena parte? Com o maior prazer, vereador. Vereador, eu acho que esse momento é um momento importante que esta casa, já que quando nós tivemos aquela recuperação lá da Vila Nova, teve uma grande discussão nessa casa, era importante que eu, como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Vossa Excelência, e o terceiro membro, pudéssemos estar acompanhando de perto essa obra, junto com o governo do Estado, para que daqui a pouco, se vir acontecer alguma coisa no futuro, o governo não venha a ser acusado como foi no passado. Porque quando estourou aquela galeria, vereador, o senhor lembra que quiseram jogar tudo para cima do governo. E ali, quem tinha dado início às obras foi o governo do Estado. Então, é importante que nós estejamos aí, como presidente, né, e como membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, acompanhando, para que a gente possa depois trazer relatório para os pares dessa casa, informando o que realmente foi feito ali, com os técnicos, com os engenheiros de lá, para que a casa e para que a população fique, de fato, sabendo o que realmente foi implantado, aplicado e gasto dentro daquela obra. Tá certo, vereador? Pois não, Obrigado, vereador. Eu gostaria só de registrar e até refortalecer, vereador Alexandre Cruz, essa questão. Nós, nessa casa, vereador, o senhor ainda não estava aqui, não tinha assumido o seu mandato, mas nós, nessa casa aqui, por unanimidade, fizemos uma indicação à senhora governadora, então Rosinha Garotinho, relatando que aquilo lá ia acontecer do jeito que aconteceu. E hoje tivemos uma resposta dos técnicos lá do programa de Delegacia Legal, dizendo que não, que o projeto estava perfeito, que os engenheiros estavam a par daquela questão, que nada aconteceria. Hoje o Estado vai gastar 650 mil reais para fazer uma nova galeria. Uma nova galeria que só está sendo construída pelo desastre que foi feito com a construção daquele prédio da Delegacia Legal em cima da antiga galeria. Eles fizeram um negócio ali naquela galeria, vereador Alexandre Cruz, o senhor teve oportunidade de ver lá, um negócio inacreditável. O vereador Cigano também esteve lá e viu. Fizeram um açude, uma represa, que represou todos aqueles detritos que desceram da Fundação Getúlio Vargas, que entupiu a galeria e que causou o arrombamento, a destruição da Rua Prudente de Moraes. Foi um desastre causado pelaquela empresa, e essa empresa tinha que ser acionada pelo poder público, tinha que ser acionada pelo governo do Estado para fazer e bancar essa nova galeria, porque o que eles fizeram lá foi uma vergonha, foi realmente uma obra desastrosa. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador Mário César Folia que faça a leitura. Serra vai gastar 650 mil reais com nova galeria na Vila Nova.
Marilene Ramos e Saudade Braga firmaram compromisso de proteção às faixas marginais dos rios. A presidente da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, Serla, Marilene Ramos, anunciou ontem que as obras de construção de uma nova galeria de captação do córrego da Cascata, na Vila Nova, deverão começar no máximo em 2 meses. O serviço custará R$ 650 mil e o objetivo é evitar novos estragos, como os causados em janeiro, na Rua Prudente de Moraes. Marilene também assinou convênio de cooperação com as prefeituras de Nova Friburgo e Cordeiro, que se comprometeram a evitar a ocupação irregular das margens dos rios. Só em Nova Friburgo, a Serra investiu cerca de R$ 1 bilhão nos últimos 5 meses para desassorear o rio Bengalas e os córregos Dantas e Cascata. Requerimento do vereador Grimaldino Narciso. Seja lida anexada em ata a cópia da solicitação feita pelos nobres pares desta Casa Legislativa, ao excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral Filho, requerendo que na próxima data regulamentar da promoção da briosa corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, dia 25 de agosto de 2007, o tenente-coronel BM KQOC 80, Sérgio Luiz Marrafa Ribeiro, RG 06180-4, seja promovido ao posto de coronel BM, considerando os excelentes serviços prestados à população do município. Em discussão. Pois não, vereador. Eu acho que aqui os pares dessa casa, todos nós conhecemos o Coronel Marrafa. Eu acho que é um orgulho nós ter o Coronel Marrafa na frente da Secretaria da Defesa Civil, que eu acho que o Coronel é um grande batalhador, com muita competência. Todos nós participamos aí nos deslizamentos aí, e hora nenhuma o Coronel Marrafa encruzou os braços, não teve dia, não tem hora. Então, acho que eu peço o apoio a essa casa, porque acho que a gente tem que dar mérito a quem tem. E o coronel, realmente, eu acho que é um orgulho para o povo friburguense, para nós, vereador, em ter ele aqui na frente da Secretaria da Defesa Civil. Porque eu acho que o nosso governador vai realmente analisar com carinho, que é um pedido, acho que de todos nós aqui, todos nós vereadores. Eu espero que o nosso governador vai